Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá pessoal do canal Arte da Guerra. No episódio de hoje nós vamos tratar da ofensiva Tet. Nós vamos saber o que foi, quando ela aconteceu, por que foi levada a cabo e principalmente quais são as consequências, porque ela foi importantíssima para acelerar o final da Guerra do Vietnã. Então acompanhem conosco, vocês vão gostar bastante. Bom, vocês têm aí um mapa do Vietnã do Sul. Essas setas em vermelho são as direções de ataque do exército Vietcong, né? E o exército norte-vietnamita atacou na parte acima ali da zona desmilitarizada. Essa ofensiva começou em 30 de janeiro de 1968, que é o primeiro dia do ano do calendário lunar vietnamita. O ano de 1968, que para ele se iniciava dia 30 de janeiro, que é o ano lunar, né? Seria caracterizado conhecido como o ano do macaco. Bom, esse é o general William Childs Westmoreland, que era o comandante das tropas americanas no Vietnã na época da ofensiva Tet. Ele tinha 54 anos de idade e se caracterizou na época, né? Se caracterizou por fazer uso intenso da superioridade americana em artilharia e aviação e tentar infligir o máximo de baixas no inimigo para destruir a vontade deles de lutar. E não deu muito certo essa tática, não. Bom, vocês têm nessa foto histórica aí o general Vo Nguyen Giap de gravata, né, e o líder político, que é o Ho Chi Minh. Aqui você já tem o Giap bem velhinho, já no final da vida, né, ele morreu com mais de 100 anos aí, e ele travou batalhas contra os franceses, contra os japoneses, contra os americanos, né? E por incrível que pareça, uma coisa interessante, ele era contra essa ofensiva do Tet. Ele era ministro da defesa, foi contra, mas depois que o Politburo decidiu por fazer, ele só fez algumas modificações do plano e teve que aceitar. Bom, esse senhor que vocês veem aí, uniforme Vietcong, é o general Hoang Van Thai, né? Que era comandante dos Vietcongs, depois se tornou comandante-geral da ofensiva. Tá? Ele que coordenou todos os esforços dos Vietcongs e do exército vietnamita do norte contra os americanos e sul-vietnamitas em 1968. Bom, amigos, uma coisa tem que ser deixado bem claro, né? A inteligência americana, ela se deixou enganar. Por quê? Porque quando você começa a montar uma ofensiva, você tem diversos preparativos que muito dificilmente você vai esconder do inimigo. Então a gente lança patrulhas, né? No caso americano, eles lançavam patrulhas de reconhecimento, e você começa a ver que tem estoque de armamento, você captura militares de unidades que usualmente não estão naquela região, tá? Você acha depósito de combustível. O fluxo de mensagens, de comunicações do inimigo aumenta muito. Antes de qualquer ofensiva, em qualquer guerra, em qualquer lugar do planeta, o fluxo de comunicações começa a aumentar. Então a inteligência americana, ela tinha razoáveis indícios de que o exército Vietcong e os norte-vietnamitas estavam preparando uma ofensiva. Por que o general Westmoreland foi enganado pela cigana? São diversos motivos. Tem uma frase do Sun Tzu que eu gosto muito. Diz o seguinte: toda operação militar bem sucedida tem como base o logro, e os vietnamitas souberam usar o logro a seu favor na ofensiva Tet. 10 dias antes da ofensiva começar, eles atacaram a base americana de Quai Sam, próximo à zona desmilitarizada que separava o Vietnã do Norte do Vietnã do Sul. Isso foi em 21 de janeiro. O general Westmoreland, que era o comandante das tropas americanas, ele focou todo o esforço militar dele para liberar ou manter pelo menos a base de Quai Sam, né? E não se atentaram ao que estava acontecendo no resto do país. Por quê? Com o feriado do Tet, as unidades do Vietcong se infiltraram em Saigon, tá? Milhares de soldados se infiltraram. Então todo o foco dos americanos estava em Quai Sam, que era o logro, era a isca, e o Vietcong atacou pelo sul do país. Então, o que acontece? Foi Sun Tzu aplicado ali no máximo, tá, dos seus preceitos. Os vietnamitas jogaram muito bem, pagaram caro, mas jogaram bem. Bom, vocês veem aí o cenário da Batalha de Quai Sam, que foi o ataque diversionário do Vietnã do Norte para distrair os americanos, né? O objetivo dessa ofensiva era quebrar o impasse
que havia desde 1967, porque os americanos tinham uma superioridade material muito grande em blindados, aviação, artilharia, etc. E o Vietnã do Norte não conseguia vencê-los, né? Então, qual era a ideia? Era desancar o exército vietnamita e provocar grandes baixas dos americanos, fazendo com que a opinião pública ficasse contra a guerra. E isso eles conseguiram, e nesse ponto de vista a ofensiva foi um sucesso. Bom, gente, ocorre o seguinte: nos anos 1960, os americanos tinham um locutor de TV chamado Walter Cronkite. O que acontece com o Cronkite? Ele tinha uma credibilidade muito grande. Ele seria mais ou menos, para quem é um pouco mais velho aqui, o nosso Cid Moreira. Tanto que foi o Cronkite que anunciou a morte do presidente Kennedy em 1963. Ou seja, ele tinha uma credibilidade fantástica, uma aceitação muito grande perante o povo americano. Um pouco depois da ofensiva Tet, ainda nos rescaldos dela, ele visitou o Vietnã. Ele voltou de lá e ele fez uma locução na televisão. Vocês vão ver agora o trecho final, com tradução simultânea, com a legenda lá, e eu vou falar depois as consequências dessa opinião que o Cronkite deu em cadeia nacional. Acompanhe com a gente aí. But it is increasingly clear to this report that the only rational way out then will be to negotiate, not as victors, but as an honorable people who lived up to their pledge to defend democracy and did the best they could. This is Walter Cronkite. Good night. O presidente Lyndon Johnson, quando ele viu essa locução do Cronkite na televisão, ele disse o seguinte para o assessor: olha, nós perdemos o Cronkite, então nós perdemos a América, né? Porque todo mundo confia no Cronkite. Então ele sabia que realmente ali ia ser o começo do fim dos Estados Unidos no Vietnã. Um outro registro icônico dessa guerra é a foto de um general sul-vietnamita executando um Vietcong. Isso impactou muito os Estados Unidos, porque mostrou o Sul e, logicamente, os Estados Unidos como agressores, né? Mas hoje já se sabe que o Vietcong e o Vietnã do Norte fizeram barbaridades iguais, se não piores a essa que o general sul-vietnamita fez. Mataram líderes civis, mataram prefeitos, mataram muita gente a sangue frio. Bom, gente, a ofensiva Tet não foi o fim da guerra do Vietnã, mas talvez tenha sido o fim do Vietcong. Por quê? Eles sofreram tantas baixas que nunca mais conseguiram se recuperar, principalmente como força política. Para o norte foi bom, porque talvez quando eles conquistassem o sul, o Vietcong fosse um empecilho que viesse a causar problemas. Tem gente que diz que eles usaram o Vietcong como bucha de canhão, enfim, os historiadores ainda vão discutir isso por muito tempo. A paz não viria com o Johnson, viria com o sucessor dele, o Richard Nixon, que vocês veem apertando a mão dos soldados do Vietnã. Mas essa paz só veio depois de imensos e terríveis bombardeios contra o Vietnã do Norte. E no final vocês veem aí uma foto do secretário da Defesa, o Marvin Laird, ele explicando a vietnamização do conflito, a retirada dos soldados americanos aí. Vocês veem ele apontando no gráfico, nessa época tinha 500 mil de soldados americanos no Vietnã e não resolveram o problema. Bom, pessoal, o nosso canal tá com um parceiro novo que eu quero mostrar para vocês. Ele tem um canal fora de série, só de maquetes militares. Então vamos dar uma olhadinha aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bom, pessoal, vocês veem agora a imagem do canal do José Santos, né? Ele ensina a fazer maquetes de papel de carros de combate, tanques de guerra, etc. Tá aí o logo dele e o link vocês encontram na descrição do nosso vídeo aí. Vamos dar uma olhadinha que vale a pena. Bom, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam aqui pro canal, comentem, tá? Mandem as sugestões de vocês. O nosso assinante aqui é muito importante. E a coisa mais importante que nós temos são vocês. A opinião de vocês é importantíssima para o canal Arte da Guerra. Então escrevam para cá. A gente tem o máximo carinho em responder. Eu, na medida do possível, procuro responder cada comentário. Sento ali e faço de próprio punho a resposta, tá ok? Então a gente pensa, a gente procura dar uma resposta mais elaborada possível para vocês. Então mandem as sugestões, tá? As críticas de vocês. Tem um pessoal que reclamou que os vídeos eram curtos, a gente está estendendo um pouquinho aí, já vai ter gente reclamando que tá longo, mas a gente chega num ponto que vai pelo menos agradar uma média aí. Então eu lembro para vocês o seguinte, vamos olhar lá os nossos parceiros, o Wilson Ceroni, tá? A audiência do Wilson cresce cada vez mais, tá? Ele, não vamos esquecer que ele tem ali uma coluna, uma playlist só do canal Arte da Guerra, tá? O Mestre Ensina também, do Mestre Gomes. O Ângelo Nicolassi do GBN News, que tá com uma
uma coluna aí, ele deve lançar por esses dias uma matéria sobre a ofensiva Tet também. Gente, eu quero encerrar, eu sempre falo de Brasil, eu vou encerrar dizendo uma coisa. Tô cansado de ver por aí as pessoas reclamar dos políticos, né? Ah, o político isso, o político aquilo, esse político não me representa. Eu vou lembrar mais uma vez, essas pessoas estão chegando lá porque elas são expressão da nossa vontade. São essas as lideranças que nós estamos liberando para chegar, tá, na direção do país. Então depende muito da gente, pessoal. Tem que começar pela base. Escolham bem os vereadores de vocês, escolham bem os prefeitos, os deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e, por fim, o presidente da República. Começa, a democracia começa no seu prédio, na escolha do seu síndico. Eu digo por quê? Eu vou sempre na reunião de condomínio do meu prédio, dificilmente dá mais que 4% de todos os condôminos. Quer dizer o seguinte, 4%, 6% das pessoas decidem o destino dos restantes 94%. Então é meio complicado, gente. Tá? A democracia é participação de todo mundo e participação positiva, participação consciente. Tá? A gente tem que procurar o melhor para o nosso país, tá ok? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente está voltando essa semana aí com mais matérias bacana para vocês aí, sempre elaborado, sempre pensando no assinante, sempre pensando no Brasil, que a gente tem muito carinho, muito amor por esse país. Então, até mais.